a importância de fazer terapia após a cirurgia bariátrica, né? A gente faz uma consulta no pré-operatório, psiquiatra e psicólogo, e depois a recomendação é que a gente continue com esse psicólogo, né? Essa terapia. E ela é muito importante e tem que ser contínua. Igualzinho a nutricionista, o terapeuta é importantíssimo. Por quê? Porque a bariátrica ela é uma estratégia de emagrecimento. Então, para o resto da vida, nós vamos continuar tratando a obesidade. E a gente trata essa obesidade cuidando da alimentação. E existem gatilhos na nossa vida que a gente vai perceber e tratar lá na terapia que nos faz comer mais, comer inadequadamente, né? E, e aí é essa terapia que vai ajudar a gente a identificar quais são esses gatilhos e trazer e nos ensinar estratégias para passar por esses momentos difíceis sem abusar da comida, né? Então, é claro que lá no início, depois da cirurgia, a gente passa a procurar receitas, né, fits, e começa a fazer essas receitas, experimentar coisas novas, né, e aí tem algumas coisas que a gente leva pro resto da vida, gosta e faz, né, continua fazendo. Porém, com o passar do tempo, a gente volta a comer normalmente e tudo que a gente gosta. Por isso é importante a terapia, porque nós precisamos nos cuidar para não aumentar gradativamente a quantidade de alimento e voltar a engordar, porque sim, volta a engordar se eu não tiver o cuidado, né? Então é comum depois da cirurgia bariátrica a gente trocar a compulsão que nós tínhamos antes pelo alimento, pela comida, por outra coisa. Tem gente que consegue jogar isso para o exercício físico e aí fica com aquele corpo maravilhoso. Tem gente que vai para o álcool, tem gente que vai para alguma outra disfunção, né? No meu caso, eu fui para o álcool e hoje eu já não tomo álcool de forma nenhuma. Mas eu passei por um período em que eu excedi no álcool, né? Então, 6 meses após a cirurgia é liberado para você tanto refrigerante, bebidas gasosas quanto o álcool. Eu não voltei com refrigerante, mas voltei com álcool e devagarinho vai começando a ingerir até o momento, no meu caso, que eu fui para ele, que eu abusei. Então é uma coisa que a gente não percebe fora da terapia e é na terapia que a gente passa a perceber esse abuso e aí começar a cuidar, porque sim, faz mal. Existem estudos em que pessoas com bariátrica tornam-se alcoólatras, né? Ou outros tipos, né, de substâncias, porque a gente simplesmente troca. Não posso comer, vou usar outra coisa, né? Então, a terapia, ela realmente nos ajuda a seguir com essa jornada tranquila, porque é uma outra pessoa que vai te mostrar, às vezes, coisas que você não consegue perceber do seu dia a dia, que a gente vai fazendo durante o dia, nosso dia a dia, e que quando a gente coloca isso lá para o terapeuta, ele fala assim, olha, isso aí você está repetindo aquele hábito lá de trás, você está fugindo de um propósito, ou você precisa prestar atenção que você está exagerando dessa forma. Então, isso ajuda o nosso caminhar, né, pós-cirurgia, porque sim, a gente volta a comer tudo que gosta, vai aumentando com o passar do tempo as quantidades, né, do alimento, e se eu não cuido, daqui a pouco eu posso sim voltar a engordar, porque eu estou comendo como eu comia antigamente. E é a terapia que vai me ajudar a ter essa percepção e a conseguir controlar, porque não é fácil. A gente fez uma cirurgia no estômago e não na cabeça, então a gente continua
pensando na comida, a gente continua pensando naquelas coisas gostosas, né? Principalmente as bobeiras que a gente queria, comia antes, quer continuar. Então, acontece às vezes, por exemplo, de ter uma sobremesa que eu gosto muito e aí nossa, eu vou comer essa sobremesa hoje, né? Lembrando que o doce às vezes dá dumping, tem, às vezes não, mas a maior parte das vezes sim. E aí eu coloco um potinho cheio daquela sobremesa, porque eu adoro isso aqui, gostava, sempre gostei, vou comer. E a gente não consegue comer nem a metade. Por quê? Porque a gente já não come tudo aquilo mesmo, porque o doce, apesar da vontade de comer doce, que a cirurgia traz também, para algumas, para mim foi, antes eu não comia tanto doce como não tinha vontade como eu tenho agora, mas diminui o sabor doce, ele fica mais enjoativo, o nosso paladar ele muda, de fato ele muda, né? Então a gente consegue, por exemplo, com maior prazer tomar um café sem açúcar e percebe o tanto que é gostoso um café. Eu sou apaixonada por café, então sem o açúcar você percebe os diferentes sabores de café, né? O verdadeiro sabor do café. Também percebe mais o doce. Então, aquele brigadeiro, por exemplo, que antes era brigadeiro é uma delícia, né? Agora, depois da bariátrica, ele continua sendo uma delícia, mas ele passa a ser extremamente doce. Então, em vez de um brigadeiro inteiro, metade do brigadeiro já me satisfaz. Comi aquilo que eu gostava, que eu gosto, que eu estava com vontade, mas eu não consigo comer ele inteiro, por exemplo. Ou se eu como inteiro, depois eu vou passar aí um aperto, né? Porque vem o dumping com toda certeza, porque é um excesso de açúcar. E ainda tem, por exemplo, um bolo, né? Um bolo de festa, quero hoje comer um bolo de festa. Para mim, a pior coisa é o bolo de festa, porque o bolo em si, mas o doce vem um dumping desesperador. Então, a gente diminui, né, as quantidades. E aí o terapeuta ele consegue perceber o que é que dá esse gatilho na gente de vontade de comer e como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque você começa a descuidar com o passar do tempo. E aí é essa pessoa que vai te ajudar a voltar para o prumo. Olha, você está relatando aqui que você fez uma coisa diferente. Como é que foi a sua alimentação, já que estamos tratando de compulsão alimentar, de forma de alimentar, de situações com alimento? Então, é o nosso foco na terapia. E aí, então, toda situação que eu levo a gente relaciona com a alimentação daqueles dias, daquela situação e como é que eu vou lidar melhor com isso numa próxima experiência. Então, como tudo que é importante para continuar o tratamento da obesidade, a terapia faz parte como o uso de vitamina contínuo e a nutrição.